Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula de revisão, tá? Utilizando nossos mapinhas mentais. Lembrando, dá aquele like, clica no coraçãozinho, compartilha o vídeo. E se você quiser ter acesso a esse e outros mapas mentais, e também a videoaulas completas, entre lá no canal do professor Fabião no YouTube, tá? @Prof. Fabião, ou aqui mesmo pelo TikTok e nas nossas outras redes sociais que estão aqui em cima, beleza? Bom, o tema de hoje é a colonização espanhola, tá, pessoal? Como que os espanhóis fizeram para ocupar o continente americano, beleza? E o que eles fizeram com os povos nativos, tá? Vamos lá, pessoal. Espero que ajude bastante no vestibular. Bora! Bom, pessoal, lembrando que as duas grandes potências da expansão marítima, né, na Europa, lá no século XVI, século XVII, eram Portugal e Espanha, tá, pessoal? E a Espanha, ela ficou com a maior parte do continente americano, e ela controlava principalmente a área, né, que tinha grandes impérios, né, o Império Azteca, por exemplo, no México, né, no Planalto Central do México, e os Incas aqui na América do Sul. Bom, ó, primeiro uma reflexão importante, ó. Os interesses, né, envolvidos na conquista do continente americano pelos espanhóis. O governo, obviamente, né, estava ligado, né, procurando as suas riquezas minerais, ouro e prata, né, dentro daquela lógica da política mercantilista, né, e tentando fazer a colônia produzir, além dos metais preciosos, outras mercadorias para gerar impostos para o governo espanhol. Então, obviamente, que o interesse ele é econômico. A Igreja Católica, lá preocupada na difusão da fé católica, né, de levar o catolicismo a novas terras descobertas. Então, companhias de padres serão criadas, por exemplo, jesuítas no Brasil, para espalhar a fé católica pelo mundo. E a burguesia, né, uma classe que está ganhando força nesse período, preocupada aí com os lucros das atividades comerciais. Bom, a conquista da América, na parte espanhola, é um processo violento, assim como foi a conquista da América portuguesa também, tá? Chama atenção, por exemplo, esses dois casos aqui, ó. Hernán Cortés, ele é o conquistador dos astecas, e o Francisco Pizarro, conquistador dos incas. Bom, esses dois, né, tanto o Cortés quanto o Pizarro, eles vieram para a América com um número limitado de soldados. E os impérios, tanto o Império Azteca quanto o Império Inca, eles eram muito poderosos. Eles possuíam exércitos gigantescos, organizados, bem armados. Então, uma perguntinha que pode aparecer muito no vestibular é justamente essa. Como que o Hernán Cortés, por exemplo, com 200 homens apenas, ele conseguiu conquistar o gigantesco Império Azteca, conseguiu capturar a cidade de Tenochtitlan, que era a capital azteca, uma das maiores cidades do planeta na época, tá? Então, vamos a alguns fatores, ó. Então, por exemplo, fatores que ajudaram na conquista, né, dos astecas, por exemplo. Primeiro, os europeus eles tinham superioridade militar, superioridade bélica. Eles já possuíam arma de fogo, canhões, armaduras, também trouxeram cavalos, ou seja, superioridade bélica, isso conta. Mas a superioridade bélica sozinha não ajuda, né? Não explica só o domínio dos astecas. Tá? As doenças que os europeus trouxeram, né? Então, os nativos aqui da América, eles não tinham imunidade para gripes, para varíola, por exemplo, então isso matava muitos nativos. E talvez o fator principal, o apoio dos povos locais. Como assim, professor? Os astecas, por exemplo, eles dominavam vários povos. Então, existiam vários povos sob o domínio asteca. E o domínio dos astecas sobre esses povos, ele era violento. Os povos tinham que pagar impostos, tinham que fornecer pessoas para sacrifício humano, por exemplo. Então, quando os espanhóis chegaram, esses povos dominados pelos astecas, eles achavam que os espanhóis eram libertadores. E por isso eles acabaram se unindo aos espanhóis contra os astecas. Isso ajudou, né, ajuda a explicar bastante a derrota dos astecas. Outra coisa importante é a superstição. Existiam lendas, por exemplo, sobre o deus Quetzalcoatl, uma serpente emplumada que voltaria para destruir os astecas. Aí os espanhóis foram relacionados a esses deuses. Então, esses fatores reunidos, eles acabam e ajudam a explicar a conquista desses povos tão poderosos. Bom, a sociedade na América Espanhola, tá? A gente tem os chapetones, os crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados, tá? Bom, quem são os chapetones? Quando o rei da Espanha ele organizou o povoamento,
Ele dividiu o território em vice-reinados, está aqui no cantinho, ó, e em capitanias gerais. Ou seja, por que ele dividiu o território? Para facilitar a administração. E para administrar essas capitanias e vice-reinados, o rei da Espanha enviava os chamados chapetones, que eram europeus da confiança do rei da Espanha, enviados aqui para a América para administrar a América em nome do rei da Espanha. Tá? Qual que seria a função dos vice-reis, dos capitães, enviados pelo rei da Espanha? Era administrar, fazer a colonização funcionar, evitar a invasão de outros países dos territórios espanhóis, assim como era nas capitanias hereditárias aqui no Brasil. Tá? Os chapetones eles eram chamados de brancos puros. Por quê? Porque tinham nascido na Europa e foram enviados para cá a mando do rei da Espanha para administrar o território. A segunda camada estão os crioulos. Tá? Os crioulos eles eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América. E eles eram proprietários de terra, proprietários de minas, proprietários de escravizados, criadores de gado, ou seja, eles eram as elites locais, os crioulos formavam as elites locais que controlavam os chamados cabildos. O que seria o cabildo? O cabildo seria uma espécie de prefeitura, o poder local aqui na América Espanhola, que era administrado aqui pelos crioulos, né, que cuidavam da administração local. Seria uma espécie de prefeitura. No caso do Brasil, na América Portuguesa, seria o equivalente às câmaras municipais, tá? Os mestiços, que eram trabalhadores livres, né, muito pobres. Então aqui a gente começa a falar da parte de baixo da pirâmide social ali na América Espanhola. Os indígenas, que serão escravizados, né, pessoal, que terão seu trabalho utilizado principalmente nas minas de ouro e prata, e principalmente na América Central, os africanos escravizados, né, que foram levados para a América Central, onde os europeus praticamente eliminaram toda a população nativa local e tiveram que substituir pela mão de obra africana. Bom, ainda sobre a administração espanhola, o governo espanhol criou a Casa de Contratação, a Casa de Contratación em espanhol. O que era a Casa de Contratação? Era um órgão para facilitar o controle e a fiscalização do comércio com a América Espanhola. Bom, como que ela funcionava? A Casa de Contratação era um porto, né, primeiro lá em Sevilha, depois foi para Cádiz, tá? E desse porto, tudo que entrava no país da América, por exemplo, um navio que chegava do continente americano tinha que passar pela Casa de Contratação. Um navio que partia da Espanha para a América tinha que sair da Casa de Contratação. Então, tudo que entrava e saía da Espanha passava pela Casa de Contratação, o que era uma forma de facilitar e controlar, né, o fluxo e a cobrança de impostos. Tá? E ainda sobre a administração, o chamado Conselho das Índias, que era uma espécie de conselho mesmo, um órgão administrativo que auxiliava o rei da Espanha na administração da sua colônia, da América Espanhola. Bom, em relação à exploração da mão de obra, né, do trabalho indígena, a gente vai chamar de trabalho obrigatório, trabalho compulsório. Os espanhóis, eles usaram duas modalidades, a encomienda e a mita. Então, vou explicar para vocês as duas. A encomenda era assim, ó. O rei da Espanha, ele oferecia lá um pedaço de terra para algum colono espanhol que tivesse dinheiro para investir. Ele recebia esse território e, junto com o território, os nativos que ali viviam, que estavam obrigados a trabalhar para ele. Tá, pessoal? Então, é tipo assim um combo, né? O colono espanhol, ele recebia o território e, junto com o território, os nativos que estavam na terra, que estavam obrigados a trabalhar para ele. Porém, o encomendeiro, né, o colono espanhol, ele tinha obrigações. Quais eram as obrigações? Proteger os nativos da sua terra, alimentar esses nativos e ensinar o catolicismo, ou seja, o encomendeiro deveria evangelizá-los. Mas aí, né, pessoal, a gente pode criticar facilmente, né? Quem que vai produzir o alimento? Os próprios nativos, óbvio. Qual que era a maior ameaça para os nativos? Os espanhóis. E eu tenho certeza, né, pessoal, e vocês podem ter também, que não era preocupação desses colonos evangelizar os nativos. Eles queriam mais tirar dinheiro mesmo, né, da terra, explorar essa mão de obra, certo? Então, a encomenda é uma forma de exploração da mão de obra nativa, onde o colono recebia um território e, junto com o território, os nativos. A mita, atenção, a mita já era uma prática dos incas, ou seja, os incas já faziam isso. Então, o governador inca, lá o rei inca, ele escolhia algumas tribos, algumas aldeias, né, sorteadas, e elas tinham que trabalhar para o governo inca na construção de
na construção de templos, de estradas, de prédios, ou seja, trabalhavam para o governo. Era uma forma de pagar impostos com mão de obra, trabalhando nas obras do Estado, certo? Mas para os incas era como se fosse um pagamento a Deus, né? Porque eles consideravam o imperador inca o próprio Deus da Terra. Os espanhóis descobriram essa prática, né? Viram essa prática que já existia e adaptaram para eles. Então os espanhóis passaram a escolher algumas aldeias, os homens dessas aldeias, né, que eram sorteados, né? Então esses sortudos, entre aspas, eles estavam obrigados a trabalhar para os espanhóis nas minas de ouro e prata durante um determinado período, tá, pessoal? Então, um ano, por exemplo, um determinado período e tinha um salário também. Obviamente, né, pessoal, que tanto a mita e a encomenda são formas de escravidão, formas de exploração aí da mão de obra nativa. Afinal, né, os nativos não tinham opção, eles tinham que trabalhar para os espanhóis, por isso chamado trabalho compulsório. Bom, pessoal, tá aí um resuminho sobre a América Espanhola, a conquista da América Espanhola e como que os espanhóis administraram a sua colônia aqui no continente americano, tá? Espero que tenha ajudado bastante aí, que ajude bastante no vestibular, tá? E não esquece de compartilhar o vídeo, compartilhar o nosso canal também. Beleza, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida é só mandar um recadinho aqui que a gente responde sim. Tchau, tchau.